Hoje pela manhã, o Banco Central divulgou os dados, as informações contidas no chamado relatório Focus, também conhecido como relatório de mercado. E lembro a você que, entrando no site do Banco Central, você deve procurar o último dia útil da semana passada, que foi dia 17 de julho de 2020. Hoje é uma segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, que é sempre quando o Banco Central divulga as informações que ele, Banco Central, recebeu até o final da última sexta-feira. Que informações são essas? Quem as encaminha? Bom, as informações se referem a um conjunto restrito de variáveis, variáveis extremamente importantes, selecionadas, que fazem parte de modelos macroeconômicos. Eu, como economista, digo a você, estas variáveis que estão aqui no relatório Focus não estão ao acaso, são extremamente relevantes, conforme veremos daqui a pouco. Quem as encaminha? Bom, há uma centena de empresas de consultoria econômica que estão ligadas a bancos, alguns economistas ligados a banco, economista-chefe. Outras empresas estão ligadas a corretoras, economista-chefe, mas há um conjunto enorme de empresas de consultoria econômica cujos economistas elaboram estas previsões e as enviam ao Banco Central do Brasil. Não são previsões do Banco Central do Brasil, que fique bem claro. São previsões de um conjunto de agentes econômicos, economistas, que têm em seus quadros excelentes econometristas e estes, através de modelos macroeconômicos voltados para séries temporais, voltados para econometria, acabam produzindo estas previsões. Eles as enviam ao Banco Central e o Banco Central as coloca em ordem crescente e divulga a mediana. Então nós estamos, nesse momento, analisando as informações que o Banco Central recebeu, colocou em ordem crescente e divulgou. O quê? A mediana. Não são médias, são a mediana. E a mediana pode sempre ser alterada facilmente. E é claro que toda semana o Banco Central recebe e divulga aquilo que recebeu, e isto que nós estamos agora recebendo são informações que eu reputo extremamente relevantes para todos os agentes econômicos e para a sociedade de maneira em geral. A primeira variável que deve ser analisada vem a ser a taxa de juros Selic. Se você entrar no site do Banco Central, você vai verificar que a taxa de juros está em 2,25% ao ano. É uma das menores taxas de juros já praticadas no Brasil. Há décadas que não temos uma taxa de juros básica tão baixa, tão reduzida como esta que temos nos dias de hoje. Mas, segundo as previsões, essa taxa deverá ser ainda menor até o final do ano. A previsão é de 2%. Uma taxa de juros Selic de 2%. E essa taxa de juros Selic, ela tem várias implicações. Ela tem implicações para as pessoas físicas, de maneira geral, em suas escolhas, quando vão fazer aplicações financeiras. Você tem uma determinada graninha, você tem essa grana, está aplicada onde? Você, nas últimas décadas ou recentemente, se acostumou
a aplicar um determinado valor e depois de algumas semanas ou meses esse valor cresceu. Então, você passou a ter juros sobre o valor que você aplicou. Pode ser que você tenha aplicado num CDB, pode ser que você tenha aplicado num fundo de renda fixa, pode ser que você tenha aplicado na caderneta de poupança, enfim. São aplicações que você escolheu, dependendo do teu perfil. Qual é o teu perfil? É conservador? Moderado? Você não quer assumir riscos? Não assuma riscos. Se você não tem o perfil para ir para a renda variável, fique onde está. Você vai sofrer menos. De qualquer maneira, você vai ter um ganho. Ainda que pequeno, você vai ter um ganho. É claro que nós devemos comparar esse ganho com a taxa de inflação. A taxa de inflação medida pelo IPCA está em 1,72%. Se nós olharmos a previsão de 2% com 1,76%, ainda há um ganho positivo em termos da taxa de inflação. Em termos do IPCA. Porque se nós olharmos em termos do IGPM, já temos outra conversa. A previsão do IGPM é 6,7%. Então, se você vai ganhar até o final do ano 2%, e o IGPM previsto está em 6,7%, então há 4,7% de perda em termos de inflação medida pelo IGPM. De qualquer maneira, é uma variável que você deve levar em conta. A taxa de juros Selic. E essa taxa de juros, ela se esparrama por outras variáveis. Ela se esparrama, por exemplo, sobre o serviço da dívida. O serviço da dívida é o total de juros que são pagos sobre a dívida pública federal. O serviço da dívida está estimado, neste momento do tempo, em 4,05% do PIB. Nós temos um PIB de 7,3 trilhões do ano passado. E devemos pagar 4,05% a título de juros. O resultado primário, que vem a ser o rombo do setor público, neste momento justificado por este terrível vírus que está causando tão mal para as pessoas, para a saúde das pessoas. O número de óbitos está quase chegando a 80 mil óbitos no Brasil, algo terrível que está ocorrendo do ponto de vista da saúde pública. O resultado primário está previsto em 11,65% do PIB. Repito, justificável. O que está ocorrendo, e ainda estamos falando da taxa de juros, é que com este rombo está havendo um aumento da dívida pública como proporção do PIB. E a dívida pública, que estava numa tendência de queda para uns 72% antes da pandemia do Covid-19, agora está caminhando para uma relação dívida-PIB de 92%, talvez 95% do PIB. E é claro que neste momento futuro, ainda não chegamos lá, mas poderemos chegar. Nesse momento do futuro, fica a seguinte pergunta: será possível sustentar essa taxa de juros tão baixa, dado o risco que a elevação da relação dívida-PIB vai acarretar na economia brasileira? Ou, em outras palavras, como é que os investidores nacionais e estrangeiros vão ver o risco Brasil sob a ótica desse
espetacular aumento da relação dívida-PIB. Será que lá no futuro, que talvez não seja tão distante, a taxa de juros Selic não terá que aumentar? Não terá que subir? Outra relação entre a taxa de juros vem a ser com a taxa de câmbio. Se você entrar no site do Banco Central, você vai ver uma taxa de câmbio de R$ 5,35. A previsão aqui é R$ 5,20. Então lá no site é o que está ocorrendo hoje. Aqui é o que se espera que ocorra amanhã. E também temos uma relação entre as taxas de juros do Brasil e taxa de juros internacionais, deflacionadas pelos índices adequados de taxa de inflação, e nessa comparação os investidores internacionais e nacionais também vão fazer suas escolhas. Vão aplicar no Brasil, vão aplicar em outros países. Se decidirem aplicar no Brasil, vai haver um aumento da oferta de dólares. Dada uma certa demanda, o preço do dólar vai diminuir. Se eles optarem em não aplicarem no Brasil, porque as taxas de juros não estão, digamos, equilibradas face a outros países, e eles preferem aplicar em outros países, ao governo brasileiro só vai restar uma solução: aumentar a taxa de juros para atrair esse investidor nacional e estrangeiro. Eu digo nacional porque muitos nacionais estão aplicando no exterior. Então, estão reparando? A taxa de juros tem uma influência muito importante em muitos setores da economia e em muitas variáveis que estão aqui. Taxa de juros, taxa de câmbio, a situação fiscal, vista sob a ótica do resultado primário, do resultado nominal e juntando a relação dívida-PIB, esse conjunto de variáveis devidamente combinado nos leva a uma taxa de inflação, que medida pelo IPCA, repito, está em 1,78%, a previsão para esse ano, e medida pelo IGPM está em 6,7%. Preços administrados está previsto em 1,19%. Preços administrados são aqueles serviços ofertados pelo governo. Então, não há como não relacionar estas variáveis entre si. Elas estão profundamente interrelacionadas. E ainda a questão da taxa de câmbio está relacionada com todo o setor externo. O setor externo, a previsão da balança comercial é um saldo positivo de aproximadamente 55 bilhões de dólares. A conta corrente está perto de 8,9 bilhões negativos, muito baixo esse resultado negativo. E o investimento estrangeiro direto está próximo de 54 bilhões, arredondando, mostrando que em épocas de pandemia como esta que nós estamos vivendo, as empresas multinacionais estão com suas atividades paralisadas, no Brasil também, e é natural que o investimento estrangeiro direto destas multinacionais se reduza ao longo do tempo. Então, nós estamos falando das variáveis, interrelacionando-as entre si, como devemos fazer. Eu sou professor de economia, eu sou professor da FEA-USP e tenho que trabalhar essas variáveis dentro de um determinado modelo macroeconômico. Elas não estão aí por acaso, repito, elas são extremamente importantes. E por último, falta dizer, bom, e o que está sendo previsto em termos de crescimento da economia? Eu já venho falando em relatórios anteriores que qualquer número aqui é um número que pode ser colocado. Pode ser aceito, pode não ser aceito. A verdade é que pela segunda semana consecutiva, a mediana dessas informações caiu, o que dá um certo alívio.
as informações que estão saindo de junho, outras que vão sair em julho, estão mostrando um alento. Nem tudo parou, né? Nem tudo parou. Conversando com Mauro Melo, que é o CEO da Credilink, ele me disse que algo extremamente importante ocorreu no mercado de crédito, que foi o financiamento de caminhões. O que foi vendido de caminhões nesses meses de pandemia é algo espetacular. A economia não parou. Caminhões estão pelo Brasil inteiro. O que parou foram cidades, comércio, mas o agronegócio continuou funcionando. Estamos com os supermercados abarrotados. Você sentiu falta de algum produto? Não existe falta de produtos. Todas as cadeias produtivas de alimentos estão em perfeita ordem. O que o Covid-19 pegou foi exatamente setores muito ligados ao tete-a-tete das pessoas. Vamos fazer viagens e o medo do avião. Quanta gente não se contaminou em viagens de avião? No avião. Quanta gente não se contaminou nos aeroportos? Então, alguns setores foram bem, outros setores foram mal. Lamentavelmente, conforme informações do próprio IBGE, quem acabou pagando o maior preço do Covid-19, do ponto de vista das empresas, foram as pequenas empresas. Pequenas empresas que têm poucos funcionários, mas extremamente importantes, que não conseguiram sobreviver por falta de crédito, por falta de um caixa, digamos, de reserva, enfim, mas é assim mesmo que as coisas acontecem. Vamos torcer que os números de junho, que vão ser divulgados pelo IBGE nos próximos dias, nos deem alento, mais alento, e que confirmem que a queda esperada, agora abaixo de 6%, de 5,95%, é uma queda que pode até ser minimizada nos próximos meses. O nível de atividade está ressurgindo. Alguns setores vão demorar mais. Setores relacionados com shows, relacionados com viagens, isso vão demorar um pouco mais. Mas pouco a pouco estamos retomando o nível de atividade. O desemprego, o IBGE está divulgando também os dados de desemprego, o desemprego está aumentando. Infelizmente, na medida que milhares e milhares, quase 525 mil em pequenas empresas foram dizimadas, milhões de empregos também foram levados juntos. E o nível de desemprego certamente vai aumentar aí bastante. Mas vamos aguardar os números do IBGE. No mais, desejo a você sucesso no teu negócio e desejo a você um bom fim de semana. A propósito, entre no site da Ordem dos Economistas do Brasil, lá no YouTube. Nós temos dezenas de entrevistas. Entre na homepage da Ordem dos Economistas do Brasil. Temos dezenas de entrevistas com renomados economistas. Até o próximo Relatório Focus.